Doutor Leandro Borba Ferreira Nascente. Bom dia, doutor Leandro, está aqui conosco. Hoje voltou, como prometido, nessa semana ainda, para trazer uma atualização importante sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, Dani Souza, bom dia, Rafael e todos os ouvintes. Satisfação estar de volta nesse programa, hoje para tratar de um assunto de suma importância, denominada aqui de assédio judicial. Mas antes de falar do assunto, eu gostaria de mandar um abraço também para o Aurélio Antônio de Jesus, uma pessoa que é assídua ao programa. Que bacana. É motorista de aplicativo e fica no ar o tempo todo, ouvindo e participando do programa, e ele gosta muito. Então um abraço a ele, estou pronto aqui para responder as suas perguntas, Dani Souza. Muito bem, vamos começar então do começo, né, Rafael de Souza? Exatamente, mas tem uma notícia boa aí para jornalistas, principalmente. Sim, né? Sim. Houve uma discussão, uma votação no Supremo Tribunal Federal. Antes de qualquer coisa, precisamos entender o que foi decidido pelo STF, doutor? Dani Souza, que notícia maravilhosa, bombástica, e que vem em prol dos jornalistas em geral e dos órgãos de imprensa. O STF decidiu que é inconstitucional a prática do abuso judicial, do assédio judicial, na verdade. O que vem a ser o assédio judicial? O STF decidiu que é inconstitucional essa prática, essa conduta, porque ela viola os direitos fundamentais do cidadão e da sociedade, viola os direitos de comunicação, viola o direito de imprensa de transmitir as informações de que ela tem interesse e também viola os direitos basilares do Estado Democrático de Direitos. O julgamento é recente e vem em favor dos jornalistas e dos órgãos de imprensa. O que é o abuso judicial? O que eu posso caracterizar como abuso judicial? O assédio, né? Assédio ou abuso? O assédio. O assédio judicial é uma conduta pela qual a pessoa se vale do poder judiciário como um instrumento para paralisar, para inibir, ameaçar, frear o profissional do jornalismo e também os meios de imprensa que veiculou ou veiculará matéria jornalística. Então quer dizer que nós estamos bem respaldados agora, né, Fofinho? Porque o que acontece? O jornalista recebe uma denúncia, assim como o Ministério Público recebe uma denúncia. Sim. Vamos colocar aqui para o cidadão entender. Aí o jornalista, ele pega aquela denúncia e fala, opa, aqui tem um vídeo, aqui tem gravação, aqui tem uma... Eu tô com uma denúncia dessa, que é a denúncia de uma mulher, eu não sei se o senhor acompanhou, uma mulher que está denunciando o ex-marido porque ele admitiu em áudio que encomendou a morte dela. Então tem áudio, ele a agredia, tem vídeo, né? Ele a ameaçava, tem também áudio comprovando. Então há uma gama de provas que corrobora para que a gente possa publicar essa série de reportagens. Isso independente do que se está tramitando na justiça, porque é um processo também em andamento no Poder Judiciário. Mas aí, esse acusado, ele decide processar a imprensa porque divulgou esse fato, expôs esse fato. E é importante divulgar isso, principalmente no caso de agressão, porque aparecem outras vítimas. E conforme a gente está divulgando, vem aparecendo outras vítimas, pessoas querendo denunciar. Inclusive, acabei de receber aqui a informação de um ex-funcionário desse cidadão, desse médico, o médico Dr. Ramires Tosati, de que ele colocou uma arma na cabeça desse rapaz, e esse rapaz fugiu de Goiânia com medo de morrer. Tá aqui. É uma denúncia que eu tenho e uma entrevista com esse rapaz que a gente vai soltar aqui ao longo da outra semana no Goiás da Gente. Quer dizer, esse rapaz entra com uma ação contra o nosso veículo, falando que a gente está o difamando, caluniando, enfim. Eu tenho essa gama de provas. Eu venço esse processo. Isso pode ter um dano para ele, no caso, porque aí, no caso, ele poderia estar cometendo assédio judicial, é isso? O que acontece na prática é o seguinte, que essa pessoa, ela pratica conduta no intuito de utilizar do Poder Judiciário como um instrumento
para amedrontar, para calar, para obstacularizar o trabalho jornalístico. E aqui tem um detalhe interessante. O Poder Judiciário não pode ser instrumento para isso. E geralmente o que acontece é o seguinte, que essa pessoa que está sendo investigada, ela ajuiza a ação individual e utiliza também a ação por meio de grupos. Então ela ajuiza a ação em Goiânia, ajuiza a ação no Rio Grande do Sul, ajuiza a ação, por exemplo, no Pará. E o jornalista ele é obrigado, na fase de instrução criminal, instrução civil, a se dirigir a essas comarcas para participar dessas audiências. Ano passado, o Messias, desculpa interromper você, o Messias foi acionado na Justiça do Rio Grande do Sul, em Gramado, em relação àquele caso de uma empresa que estava sendo investigada. Rede hoteleira, inclusive Isso. que deu calote nos funcionários. Exato. E aí a gente trouxe, olha só. Você também Eu precisou estive ir, né? lá. Não, eu não precisei ir no processo porque ele foi representando. Mas eu estive lá também investigando. A gente recebeu uma denúncia, eu acho que foi dos 50 funcionários, mais ou menos, né? Uns 30, 50 funcionários, que estavam passando necessidade, estavam passando fome porque não tinha recebido devido a esse problema na empresa e tudo. Mas nós mostramos o fato e fomos processados porque mostramos o fato, né? E aí tivemos que sair daqui, gastar com voo, com advogado, ir até o Rio Grande do Sul. E aí, doutor, nesse meio, o senhor talvez, eu não sei se o senhor já trabalhou, fez a defesa de veículos de imprensa, mas há cidadão que vive disso. Tem gente que dá entrevista e depois fala, não, mas eu não disse isso. Depois da repercussão, vai lá e processa o jornalista e pede dinheiro, e pede indenização. Outra vez aconteceu o seguinte, eu vou dar um exemplo pro senhor aqui. Veio um release é um texto que os órgãos públicos enviam, para quem não entende, enviam para os veículos de imprensa. Por exemplo, a Polícia Civil quer noticiar a apreensão de drogas. Eles mandam um texto pro jornalista falando o que foi preso, apreendido e tal, manda fotos e tudo mais. Mandaram uma foto com várias pessoas presas e entre essas pessoas havia um menor de idade. Só que a polícia não comunicou que havia menor de idade. Na informação vinha que todos eram maiores e nós estampamos essa foto. O que aconteceu? Entraram na justiça, deu causa ganha, porque você não pode colocar imagem de menor, não pode publicizar. Perdemos o processo. Só que aí, perdemos o processo. R$5.000 de indenização. Na outra semana, depois que o processo terminou e que foi feito o pagamento e tudo mais, a mãe dessa menor entrou na justiça falando que ela também sofreu um dano, porque a filha apareceu e todo mundo descobriu que a filha, que ela era a mãe da filha. Então ela teve represálias no trabalho, perdeu o emprego, alegou várias coisas para poder também ganhar um dinheirinho. Olha pra você ver. Olha só, o tanto que foi importante a decisão do STF, porque ele, a partir de agora, ele acaba de vez com essa prática espúria de ajuizar ação em várias comarcas, em vários foros, e dificultando aí o trabalho dos jornalistas e da imprensa em geral. E foi decidido a partir de agora, essa é a questão, essa é a mudança real que teve, é que o STF decidiu que esses processos, quando ajuizados sobre o mesmo fato em locais diferentes, ele deve tramitar no foro do domicílio do jornalista e do órgão de imprensa. Isso é muito bom, porque Então, aí vai fazer o cidadão vir gastar exatamente. também para poder vir aqui. Porque o que estava acontecendo antes dessa decisão, o jornalista era obrigado a uma semana estar no Rio de Janeiro, uma semana em Santa Catarina, outra semana em Salvador, outra semana em cidades por todo o território nacional, o que dificultava o trabalho dele estando na comarca dele, na cidade dele, trabalhando naquele assunto jornalístico, e isso agora acabou por vez. O STF decidiu nesse sentido, a reunião desses processos. Então vai pegar o processo do Rio de Janeiro, Salvador, todos os processos e juntar todos eles num processo na comarca de Goiânia, por exemplo, né? No domicílio do jornalista. Isso é muito importante porque vai evitar que esse jornalista, que esse profissional, ele tenha que se deslocar para outras cidades
a fim de participar de audiências de instrução e julgamento de vários atos processuais que são praticados no processo. Ele poderá responder todos eles na comarca dele, na cidade dele, no seu domicílio. Isso é uma mudança radical, bombástica e que vem em favor da imprensa e também dos órgãos de imprensa.